na parte de terça-feira, Getsemane. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 14, vamos ler os versos 32 a 42. Leia comigo. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. Pedro, Tiago e João eram mais íntimos de Jesus do que os demais. E entre os três mais íntimos, existia um que era mais íntimo, que era João. João era o mais íntimo de todos os discípulos. Eles foram com Jesus Cristo no Getsemane, e ali Jesus começou a se angustiar. E o verso 34, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Jesus sabia que era chegado o momento da morte dele, e que ele seria açoitado, que ele seria traído, que ele seria crucificado. Jesus conhecia os detalhes da sua morte. Ele estava triste, porque ele sentia dores, como o ser humano sente dores. Ele sentia angústia, como o ser humano sente angústia. Por isso ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e velem comigo, vigiem. E o verso 35, e tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Se fosse possível. Jesus aprendeu a colocar a vontade do Pai em primeiro lugar. Jesus crucificou o eu cada dia da sua vida. Por isso, no último momento, mais difícil, ele pôde dizer: se for possível, passe de mim este cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Queridos, quando nós oramos pela cura de um enfermo, quando nós fazemos nossos pedidos a Deus, nós deveremos sempre colocar: se for da tua vontade, se for para a tua honra e glória, colocando a vontade de Deus em primeiro lugar. E o verso 36, e disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Queridos, é bom dormir. É preciso dormir, mas tem hora para dormir. Você não pode estar dormindo na hora de um sermão, você não pode estar dormindo na hora que deveria estar orando. Existe tempo para tudo. E Pedro, Tiago e João estavam dormindo na hora em que deveriam estar vigiando. Por isso, Jesus perguntou: não podes vigiar uma hora? Verso 38, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne, naquele tempo, era fraca, e a nossa natureza carnal é fraca. Precisamos orar constantemente. Verso 39, e foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras, e voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder a Jesus. Queridos, Jesus entendia a situação em que ele estava a poucas horas da sua morte, mas os discípulos não entendiam. Os discípulos não entendiam que Jesus morreria. Eles tinham a ideia de que o Cristo, o Messias, viria para libertar o povo de Israel do jugo romano e que colocaria o povo de Israel como primeiro no mundo, um lugar de supremacia no mundo. Eles só enxergavam o reino da glória do Messias. Eles não entendiam as profecias de Isaías 42, de Isaías 53, do Messias sofredor. Não entenderam. Por isso não estavam preparados para aquela hora dura que seria a morte de Jesus Cristo. E aqui no verso 40 diz: e voltando achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder. Verso 41, e voltou terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai, basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Jesus Cristo estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Ele sabia que Judas estava vindo com uma multidão para prendê-lo. Por isso ele disse: levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Saindo de Jerusalém,
onde comeram a Páscoa. Jesus e os seus discípulos atravessaram o vale do Cedron até um jardim localizado nas encostas do Monte das Oliveiras. O Monte Getsêmani significa lagar de azeite, sugerindo que havia um lagar de processamento de azeite nas proximidades. A localização exata é desconhecida, porque os romanos cortaram todas as árvores do Monte das Oliveiras durante o cerco do ano 70 depois de Cristo. Ao entrar no jardim, Jesus deixou seus discípulos ali e seguiu adiante somente com 3 deles, Pedro, Tiago e João. Mas então também deixou esses 3 e prosseguiu sozinho. Esse distanciamento espacial sugere que Jesus se tornou cada vez mais isolado e sozinho à medida que enfrentava o sofrimento que se aproximava. Jesus orou para que o cálice do sofrimento fosse removido, mas somente se fosse da vontade de Deus. Ele usou o termo aramaico Abba. O uso do termo Abba, Pai, carrega consigo o estreito vínculo familiar que não deve ser diminuído. Jesus orou para que o cálice do sofrimento fosse removido, mas ele se submeteu à vontade do Pai. No restante da narrativa da paixão fica evidente que a resposta de Deus à oração de Jesus foi não. O Pai não atendeu o pedido do Filho, porque o Filho veio para morrer pela humanidade pecadora. O Pai não podia remover o cálice amargo da morte. Ele não removeria o cálice do sofrimento, pois mediante essa experiência a salvação seria oferecida para você e para mim. Nas dificuldades, é motivador ter amigos nos apoiando. Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4,13. Mas, às vezes, nos esquecemos do verso seguinte, de Filipenses 4,14, quando Paulo diz, no entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. Paulo tinha pessoas que não o abandonaram na hora da aflição. Jesus foi abandonado na hora da aflição. Era isso que Jesus desejava no Getsêmani, ombros amigos que estivessem com ele, apoiando-o. 3 vezes ele foi buscar conforto nos discípulos e 3 vezes eles estavam dormindo. No fim, Jesus os despertou para irem com ele e enfrentarem a provação. Ele estava pronto, mas eles não estavam prontos. Os discípulos não entenderam a paixão de Cristo. Os discípulos, na primeira vinda de Jesus, não entenderam a missão de Jesus. Não estavam prontos para a hora mais difícil. Será que nós estamos prontos, queridos irmãos, para a segunda vinda de Jesus? Estamos entendendo a hora difícil pela qual vamos passar, angústia qual nunca houve e jamais haverá. Angústia qual nunca houve, cujo tempo será abreviado. Porque se Deus não abreviasse o tempo desta última angústia, ninguém se salvaria. Por isso, meu querido irmão, eu estou perguntando, será que nós estamos preparados para a hora da angústia qual nunca houve? Para a segunda vinda de Jesus? Naquele tempo, os discípulos não estavam preparados. E hoje, como está a sua fé, meu querido irmão? Sua intimidade com Jesus? Que Deus prepare você e a mim, batizando-nos com o Espírito Santo, para permanecermos em pé na presença de Jesus Cristo. Aleluia!